Sede Sagitário, bem-vindo ao Xamanista Tarô, eu sou a Graziella e essa é a sua leitura semanal. Essa leitura é para Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Sede, vamos ver o que eles têm para te dizer, começando com o Oráculo de Espírito dos Animais. Lembrando que essa leitura é geral, então pega só o que for para você, o que não fizer sentido vai servir para uma outra pessoa. Você pode sempre inverter os papéis aqui. Se você estiver lidando com alguém do signo Sagitário, pode ser que essa leitura seja diretamente para você. Essa leitura é uma leitura intuitiva. E eu já disse, não para, você já sabe, Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Vamos lá. O que Sagitário precisa saber, por favor? O golfinho. Energia de água. Bastante água aqui. A ostra. O que mais? Nossa, bastante energia de água aqui, a raia e uma tarântula. No fundo, maço, rouxinol. Tá linda. Rouxinol fala de comunicação, fala de uma fala do coração, alguém expressando os seus sentimentos de uma maneira honesta, de uma maneira clara. A gente está falando certamente aqui de alguém comunicando esses sentimentos ou com uma intenção de comunicar esses sentimentos, né, que são muito preciosos. Eu estou vendo até aqui com essa ostra, provavelmente eu estou falando de alguém que geralmente não é de se abrir tanto assim. Pode ser que a gente esteja falando de alguém que tem uma certa dificuldade em falar sobre os seus próprios sentimentos. Uma dificuldade em ser vulnerável, até de alguma forma. Bom, eu não sei quem é essa pessoa, Sagitário, se é você ou a pessoa com quem você está lidando, tá? Aí você vai poder inverter os papéis. Mas eu tô pegando uma coisa bastante incômoda com essa tarântula e essa raia. Mas eu sinto que está relacionado com essa dificuldade em se abrir, com essa dificuldade em se expressar. O que mais, por favor? Sabe que tem uma outra coisa aqui, que eu tô pegando paralelo, de... essa pessoa, inclusive, é muito provável que não consiga endereçar também quando as suas frustrações, as suas raivas, então pode ser que saia por aí machucando, né? Mas exatamente por não saber lidar com isso e não saber como se expressar. Faz sentido isso para você, Sagitário? Então, assim, sabe, tem alguma coisa que me incomoda e ao invés de eu falar claramente sobre isso, não, eu saio gritando, batendo porta, falando coisa que cutuca os outros, né? Então, assim, né, tem aqui uma grande dificuldade de se comunicar, tanto para o positivo quanto para o negativo. De toda forma, aqui na sua leitura eu sinto que essa pessoa tem alguma coisa para falar nos próximos dias de positivo, tá? Agora isso daqui é só para você entender a dificuldade que essa pessoa rouxinol tem no modo geral. Então, o que mais, por favor? Lis das sombras. E aí, seja lá o que for que essa pessoa tem para dizer, é como se essa pessoa estivesse guardando isso há muito, muito tempo. Aqui a gente tem, nessa carta, a representação de um elemental saindo da escuridão, indo para a luz. Ou seja, abrindo alguma coisa que está guardado aí de muito secreto. E eu repito, tá, de muito precioso. O que mais, por favor?
Guardião no portal. E aí tem uma coisa aqui também, que o que dificulta ainda mais esse roxinol é o que eu vou dizer? Eu peguei uma coisa de uma exigência muito grande sobre si, sobre as outras pessoas, filtra muito o que... é muito seletiva, era essa palavra que eu estava tentando achar. Então, assim, uma pessoa muito seletiva consigo, com o outro, e aí nessa comunicação também passa a ser difícil, porque assim, eu tenho que escolher muito bem a hora certa que eu vou falar, as palavras certas que eu vou falar. Então, uma coisa que poderia ser mais leve, espontânea, né, acaba virando uma coisa terrível. E assim, parece que é uma escolha que essa pessoa tem para fazer, que assim... é importantíssimo. E aí, com isso, ninguém está falando que não seja importante o que ela tem para falar. A gente está falando desde o início que é muito importante. Só que alguém que coloca muito peso em si, no mundo. Então, assim, tudo é uma questão de tem que fazer tudo muito bem pensado, muito bem filtrado. Não é qualquer coisa que diz, não é para qualquer pessoa que se fala. Então, assim, tem até aqui, de alguma forma, uma rigidez muito grande. Tá? Vamos dizer que é uma outra pessoa, tá, Sagitário? Só para ficar claro. Então, assim, do que essa pessoa fala para você, com essa carta aqui, do que essa pessoa fala para você, ou demonstra para você do que tá sentindo, é assim, a ponta do iceberg. É 1/10 do que tá acontecendo, tudo que tá acontecendo dentro dela. Para o bom e para o ruim. Lembrando que eu não faço leitura específica para romance. Desculpem. Então, assim, pode ser uma situação de romance, pode, mas também pode ser amizade, pode ser alguém da sua família, pode ser uma situação no seu local de trabalho. Ó, nossa, no fundo do maço, a gente tem a Penélope Dreamweaver, que é uma carta para falar de sonho, de fantasia, sabe? Então, assim, na cabeça desse roxinol, acontece de tudo, mas é muito difícil para ele ou ela aqui concretizar uma comunicação, até concretizar uma situação, por essa dificuldade. É uma pessoa até muito mais, para quem é uma situação de romance, por exemplo, é uma pessoa até muito mais romântica do que pode aparecer, do que pode parecer na superfície. Então, assim, no momento dessa leitura, eu vejo alguém pensando muito, estudando muito, né? Até sentindo que de alguma forma que tem que agir, que é preciso se expressar, mas eu repito, tem uma certa confusão por não entender muito bem como que vai fazer isso. Vamos ver o que mais com o tarô. Tem muita água aqui, como a gente falou, não? Então, assim, muito sentimento, emoções. Né? Essa comunicação aqui está relacionada a emoções. Mesmo que for no ambiente de trabalho, sabe? Se tem alguma coisa que incomoda, sei lá, por exemplo, tá? Essa pessoa, e aí mexe com as emoções dela de alguma forma, é difícil dela endereçar a situação. Bom, vamos ver, o que mais? Ou pendurado um arcano maior, energia de peixes, que tem bastante forte aqui, com esse monte de água. Então, câncer, peixes, escorpião. O que mais? Por que esse pendurado tá aqui? O diabo. Outro arcano maior, energia de Capricórnio. É uma pessoa paralisada pelos seus próprios medos. Tem uma pessoa paralisada pelos seus próprios medos. E é isso que dificulta essa pessoa se expressar. E aí, se for você, Sagitário, aqui talvez tenha uma chave de conselho que eles estão dando, é de você
sair dessa escuridão que talvez você mesmo ou você mesma esteja criando para si, com todo esse medo, esse filtro, essa rigidez, sabe? Que deixa você nessa paralisia. Aqui tem uma paralisia, aqui tem uma necessidade. A Raya fala de uma necessidade de agir. Então, assim, já tem muita coisa acontecendo no pensamento, mas aí na ação não acontece nada. O enforcado, que eu gosto de chamar de pendurado, ele vem também falar de uma necessidade de mudar de perspectiva, de mudar um pouco de ponto de vista, né? De não se prender numa única perspectiva, sabe? Numa única ideia. Ou esperando um único resultado. Sabe? Então, assim, é interessante essa leitura, porque se é você essa pessoa, é um baita conselho que eles estão te dando. E se é alguém com quem você está lidando, é para que você entenda o que está se passando desse outro lado. Tá? Agora, ó, embaixo da Penélope Dreamweaver, a gente tem o Baldec, que é uma carta que fala de sabotagem. Talvez a pessoa acabe até sabotando boas oportunidades, se auto-sabotando, sabe? Por causa dessa dificuldade de se comunicar. Esse medo, talvez medo de não ser compreendido, medo de ser, como que fala, de alguém do outro lado, de ser contestado ou contestada pela outra pessoa e assim por diante. Né? E aí no fundo do maço, olha, a gente tem um rei de copas. Eu tô falando, é muita água, uma pessoa muito sensível. E eu repito, pode não parecer, para muitos de vocês, na superfície não parece, mas é uma pessoa extremamente sensível, tem um grande coração. Eu tô pegando uma pessoa, ó, tô até arrepiada. É uma pessoa bondosa, uma pessoa carinhosa, né? Mas por algum motivo até, sei lá, talvez de criação dessa pessoa, né? De histórico de vida, vai ser diferente para cada um de vocês. É alguém que não consegue. Mas é uma pessoa, a gente falou, o que a gente falou? Para que é uma situação de romance? Uma pessoa muito romântica, muito carinhosa, e não consegue dar vazão a isso. Tá bom? Cede. Vamos ver o que mais, então, que eles têm para te dizer. Com os oráculos, eu acho que eu vou tirar para vocês também uma caixinha dos Anjos do Romance no final. Mas vamos ver o que eles têm para dizer com o oráculo dos viajantes. Jornada à luz da lua, acredite em magia, caso seja você, esse rouxinol. Solidão, solitude. No silêncio, a paz prevalece, tá vendo? No silêncio, a paz prevalece. Se eu não tiver que falar nada, então eu tô confortável. Eu abrir meu coração pro bem ou pro mal, é eu sair de uma zona de conforto. Eu de alguma forma, me colocar em desafios. É eu me abrir para situações possivelmente desafiadoras e respostas desafiadoras, né? O que mais, por favor? Grounding, se aterrando. Olhe profundamente, explore as suas raízes. Agora, essa daqui, eu sinto que é mais especificamente para quem de vocês é esse rouxinol. De você se autoavaliar, refletir sobre si, pensar, mas da onde que vem isso? Por quê? Será que aconteceu alguma coisa no passado, onde quando eu me expressei, né, eu me dei mal? Não aceitaram? Me confrontaram? Será que lá na minha família, lá quando eu era criança, meus pais também eu falava e não podia, sabe? Não podia chorar quando eu estava triste, não podia gritar e rir e pular quando eu estava contente.
Então, assim, é um convite para autorreflexão e com realismo, tá? Eu sempre vejo essa carta como uma coisa assim, com realismo, sem romantizar as coisas, sem fantasiar as coisas. Tá? E sem se romantizar e sem se fantasiar. Tá? O primeiro passo para... Vamos falar curar, tá? Mas não sei se... Para curar-se disso, desse bloqueio, é aceitando que ele existe. É admitindo que esse problema existe. No fundo manso, impasse. Reflita e redirecione a sua energia. Aqui em ambos os casos, tá? Se é uma pessoa com quem você está lidando ou se é a sua de energia. Então, se é uma pessoa com quem você está lidando que você não está conseguindo entender nesse momento, ou que você está tendo uma percepção diferente, né? Talvez aqui eles estejam falando, olha essa pessoa também agora sabendo dessas informações, com mais realismo, e repense qualquer coisa que você possa estar pensando sobre ela por causa dessa capa de proteção que você vê, como se eles estivessem falando, olha, aqui você está conseguindo visualizar essa pessoa além dessa capa de proteção. Vamos ver os anjos do romance, pra gente finalizar. Para quem amor romântico especificamente, já veio uma aqui interessante, solte seu ex, é hora de limpar a sua energia. Tá vendo? Se alguma coisa aconteceu aqui relacionado a um relacionamento passado, eles estão falando, olha, solta isso porque isso aconteceu com uma outra pessoa. Tenta trabalhar em cima disso, inclusive nessas reflexões. Tá, já também aqui pode ser uma chave aqui para alguém. O que mais, por favor? Para Sagitário, com relação a essa leitura. Finanças e carreira, sua vida amorosa, não. Questões financeiras são um fator da sua vida amorosa nesse momento. A gente pode estar falando, então, para alguns de vocês de uma dinâmica dentro do local de trabalho. Não sei se você trabalha junto com essa pessoa. Ou etc, qualquer outra coisa de finanças. Sagitário, não dá para inventar isso. Olha o encorajamento que eles estão te dando. Expresse o seu amor. Vá adiante e faça o gesto romântico. Essa aqui é diretamente para você, que é esse rouxinol. Tá bom? Ô Sede, então é isso que eu vejo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido uma luz para quem precisava. Então tenham um ótimo tudo, se cuidem, boa sorte e vamos nos vendo nas outras leituras por aqui. Beijos e até mais. Tchau, tchau.